Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Correspondência à graça. Trecho 3, 33, tema 19, volume 3, 33 e 34. Esse 33 é 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia num vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu Jesus, do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Senão, assim como ao corpo, a alma dá vida ao corpo, né? Eu acho que é isso. Assim como a alma dá vida ao corpo, assim a graça dá vida à alma. Tem alguma coisa que a gente tem que entender. O corpo, ele é morto. A alma que dá vida para o corpo. Se a alma morre, né? Se a alma se retira do corpo, né? O corpo não sustenta mais a alma, o corpo se debilitou, aí a alma sai. Então, do mesmo jeito que a alma dá vida ao corpo, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida. Para ter vida, só ter a alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Senão que necessita também de alimento para se nutrir, para crescer à devida estatura. Também a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que também necessita de alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência à graça formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é nada senão pó, vento, toda a sua confiança a porá nessa graça. Tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como um corpo sem a alma, que se torna pestilento, se enche de vermes e podridão por toda parte. Tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim também a alma, sem estar em estado da graça, torna-se tão abominável pelo pecado que dá horror à vista. Não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado, né? Que o pecado tira a graça da alma. Então, o estado de graça é a alma que está dentro do favor de Deus, né? Dentro da lei de Deus, né? Que está andando conforme a vontade de Deus, na lei de Deus, né? Nos mandamentos. E aí essa humildade faz com que a alma, né, entre nesse reino da graça, porque é a humildade de dizer: eu preciso obedecer, eu preciso, né, seguir o que Deus pede, seguir os seus mandamentos, que é o que Jesus falou pro pobre rico lá, pro pobre rico, pro jovem rico, que era pobre porque não, né, não quis viver a perfeição que Deus estava trazendo. Então é o jovem rico, ele, né, vivia na graça, porque ele obedecia os mandamentos, ele, né, direitinho. E Jesus falou que a pessoa humilde é essa que realmente reconhece que é um nada em si mesmo e precisa da ajuda de Deus, precisa do favor de Deus, precisa de Deus para existir. Então, a humildade é o que diz a essa alma que eu preciso de Deus. E assim é o passaporte para entrar no reino da graça. E essa graça de Deus é o que dá vida à alma. Se a alma está no pecado e é inimiga de Deus, ela é morta. É uma alma que está, né, na desgraça e é objeto de horror. É como o corpo que está cheio de vermes e podridão quando não tem mais a alma, né, dando vida ao corpo. Então, o corpo, né, precisa da alma para dar vida. Se a alma não está mais no corpo, o corpo morre e não só precisa da alma, mas precisa do alimento. A alma também precisa de alimento para essa graça crescer à devida estatura. E esse alimento é a correspondência à graça, que é você, além de saber que Deus é o universo que te move, que, né, o Deus, ele é a pessoa que te move, Deus é o autor da sua vida, que daí você corresponde a ele.
obedecendo ele, seguindo ele, né? E aí fazendo toda essa vida com Deus, que é a correspondência à graça, né? Precisa se corresponder a ela. Então Deus pede coisas para você e você vai correspondendo a essas coisas que Deus te inspira. E aí você vai lutando contra o pecado, vai lutando contra tentações e vai vivendo na graça cada vez mais, pedindo perdão para Deus, correspondendo aos sacramentos e tudo mais, sabe? E assim vai. 4 de fevereiro de 1900, desconfiança. Então, o próximo trecho é desconfiança. 3:34, 4 de fevereiro de 1900. Encontrando-me no estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã, apenas deixando-se ver, me disse: o desânimo é um humor infeccioso que infecta mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não se lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau, se introduziu até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece à alma, que se embebe deste humor infeccioso do desalento ou desânimo. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, né, desanimada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada, pensando que para mim era inútil esperar, como antes, as contínuas visitas dele. Suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. E ele quase me repreendeu, adicionando: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que essa desconfiança deixa a alma doente? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em comerciar, nem em embelezar-se mais, mas em pôr remédio, nem pôr remédio, né, nem em pôr remédio aos seus males. Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou, só pensa em morrer. E não só volta a alma moribunda, né, doente, senão que a desconfiança põe a todas as virtudes também em perigo de morrer, né, de sumir, de expirar. Então não pode, né, ele está pedindo para ela parar com isso, né, não presta. Esse estado de desencorajamento, desalento, desânimo, e a palavra melhor é desânimo, né. Aí ele fala desconfiança, mas, né, tem 3, 4, 5 meios de pensar aqui. Né? Desconfiança, desânimo, eu não acho que é a mesma coisa, na verdade. Porque desconfiar é desconfiar, não confiar. Desanimar é falta de confiar. Talvez tenha alguma coisa a ver. Tudo bem. Então a pessoa não confia, então ela não faz mais nada. Então ela desanima. Tipo assim. Então o desânimo é um humor infeccioso que infecta mais belas flores e os mais agradáveis frutos e penetra até o fundo da raiz, né? Destrói pra valer, né? De modo que aquele humor infeccioso invadindo toda a árvore faz a árvore murchar, a torna esquálida, né? Já pensou que perigo? E se não lhe põe remédio, rega-lhe com o humor contrário, né? De alegria, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore, pode destruir a árvore todinha, desânimo. Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desânimo. Apesar de tudo isso, ela não conseguia sair disso aí. Ela continuava encolhida em si mesma e estava se vendo toda má mesmo, né, nessa realidade. E aí a gente fica questionando, meu Deus, o que acontece com a Luísa, né? Como que ela fica assim, se ela tem o próprio Jesus com ela ali, falando com ela, né? A gente fica meio, Senhor, que isso que tá acontecendo com essa mulher, né? Tá louco. Ela tem o próprio Deus ali servindo ela de tantos bens, de tantas graças. E ela falando aqui que tudo é inútil, as graças dele, os carismas, as contínuas visitas, que era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele, porque ela estava vendo que não adiantava, que ela não melhorava, né? Toda encolhida em mim mesma e me via tão má que, né, como se ela não valorizasse, ela não estivesse aproveitando as coisas que Deus dá para ela, né? Então ela estava desanimada com ela mesma, né? Não estava desanimada com Jesus, ela estava desanimada com ela mesma. E isso é gravíssimo, né? Você achar que você não consegue responder a Jesus, que você não consegue agradar a Jesus, porque ele não está fazendo uma coisa que você quer, então, né? Então eu não consigo. Gente, tomar cuidado, né? Ai, Jesus, esse negócio é difícil. Não é só porque Jesus não faz uma coisa pra mim. Nossa, se fosse assim, então eu tava frita, porque, né? Se eu pensasse, Jesus, ele apareceu por tantos santos que se doaram tanto pra ele, eu me dou tanto, eu acho que eu tô me doando, que eu tenho que fazer, tô fazendo tanta coisa por Deus, penso tanto nele e ele não aparece pra mim. Então ele não faz o que eu quero. Então eu não sirvo pra nada. Então né? Pra que eu tô fazendo tudo isso? Não vale nada as graças que ele me deu, não vale nada toda essa inteligência que ele me deu, toda a sabedoria que ele me deu, não vale nada, porque
porque ele não me dá um sinal claro, né? Não aparece para mim, não faz a minha vontade, né? Então é muito sério, gente, né? Dá a impressão que é isso que tá que tá incomodando a Luísa, né? Porque, ai, meu sumo bem. Especialmente pela privação. Ele não aparece para mim, porque então para que vale a vida? Vale nada a vida. Mas só que ela falou que minha mente estava ocupada pensando que para mim era inútil esperar como antes as suas contínuas visitas. Era inútil esperar. Que absurdo isso, né? As graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. Meu Deus, é muito sério isso aqui. E ele quase me repreendeu, adicionando: O que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa sua alma doente? E pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em rezar, né, comercializar, nem se embelezar para agradar a Deus, nem em pôr remédio em seus males, não pensa outra coisa, senão que tudo terminou. E não só volta a alma doente, senão que a desconfiança, né, que é o que ele está falando aqui, põe a todas as virtudes em perigo de expirar, porque essa desconfiança de achar que não serve para nada, que não está adiantando mais nada, que ela não consegue, né, suprir o que precisa suprir para que Jesus venha fazer a vontade dela, de aparecer sempre para ela na hora que ela quer, toda hora que ela quer ver. Então, eu acho que é esse que é o problema, né? Se eu estiver errado, o senhor que me corrija, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu também poderia pensar assim, Deus não aparece para mim. Apareceu para Santa Faustina, apareceu para tanta gente. Tem uma mulher que sonha com Jesus, que tá lá no grupo. Nossa, eu não tenho sonho nem com Jesus. Que não sei o que lá. Inveja, gente. Isso é inveja. Você tá invejando a vida de outra pessoa, você tá invejando o dom de outra pessoa. Olha o perigo que a gente tá, entendeu? É ingratidão. Nossa, é muita coisa. Eu penso assim. E aí você tem que se mortificar, né? Falando para si mesmo o que realmente você tá fazendo. E a Luísa tem que fazer a mortificação também, né? De perceber o que ela realmente tá fazendo, né? Mas ela é meio lerdinha, então a gente tem que ter paciência com a Luísa, né? Pelo jeito, ela depende totalmente da ajuda de Jesus, da luz de Jesus para tudo. Se ele não iluminar por si mesma, ela não sei o que acontece, né? Fica travada. É aquilo que eu falei, ela tá tão acostumada com o jeito que ele acostumou ela, que ela não tem outro jeito, sabe? E tá demorando para aprender a meditar, ainda não medita, né? Eu acho que ela ainda tá tendo dificuldade para entender esse processo de meditar e tal. E assim, devagar a gente vai chegando lá, a gente vai percebendo que ela vai mudando, né? Vai crescendo nesse entendimento, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, Correspondência à Graça, 31 de janeiro de 1900. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando, quase para me contentar, me disse: A graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim como o corpo dá vida à alma, assim como ao corpo. Quem dá vida é a alma, né? Ao corpo, quem dá vida é a alma. Assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, é só ter a alma. Para ele ter vida, não basta só ter a alma. Senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: Qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem a graça? Sem graça? Parecia-me como o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista.
não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Assim, a alma sem a graça é tão abominável que dá horror. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Nossa. Então, a graça é a vida da alma. Assim, é assim, né? O corpo, quem dá vida ao corpo é a alma. E quem dá vida à alma é a graça. Quem dá vida ao corpo é a alma. E quem dá vida à alma é a graça. O corpo não basta ter sua alma para ele estar vivo. Não basta uma pessoa estar viva para dizer que uma pessoa está respirando, assim, né? Porque se o corpo, para ele estar vivo, ele tem que estar com a alma unida ao corpo. Se a alma sai, acontece a morte, né? E o corpo fica morto e entra em decomposição. Quando a alma sai do corpo, que é a hora da morte, né? O corpo entra em decomposição. Então, isso deixa muito claro que o que dá vida ao corpo é a alma unida a ele. Mas para o corpo não basta só ter a alma, né? A gente tem que se alimentar. A gente não vive, o corpo ele não vive só de luz, ele vive de alimento. Então eu preciso alimentar meu corpo, beber água, me alimentar, cuidar do corpo para ele chegar na devida estatura e se manter saudável, né? Então um bebezinho lá, por exemplo, um bebê, ele tem que ser alimentado. A hora que acontece ali o que acontece a fecundação ali de um novo ser humano, aí tem o momento lá que a alma é infundida, né? Aí esse corpinho, aquela vida ali que começa a se desenvolver, não basta só infundir a alma para ter vida. Tem que ter alimento. Então, o bebê ele já começa a se alimentar ali no seio da mãe, né? No útero já começa a receber o alimento que vem da própria mãe. E ele se desenvolve, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Tem que ser amamentado, tem que começar a comer comida, tem que beber água para se desenvolver e chegar à devida estatura de um ser humano, né? De um homem ou uma mulher. Mas mesmo depois que ele cresce e chega numa devida estatura ali com 18 anos, ele continua se alimentando para se manter saudável. Isso para o corpo. Então não basta ter só a alma, o corpo tem que ser alimentado. E assim, a mesma coisa é a alma. A alma, é, a vida da alma é a vida da alma é a graça. Assim como a vida do corpo é a alma, a vida da alma é a graça. Só que essa alma, ela não basta ter sua graça, ela tem que ser alimentada. Tem que ser alimentada, é, tem que receber alimento, assim como o corpo recebe alimento continuamente, a gente recebe todo dia. E tem que ser um alimento saudável, né, para você se manter bem. Tem que ser um alimento assim, um alimento que nutre, né? Que nutre de verdade para o corpo se manter saudável. E a alma precisa desse alimento, que é a correspondência à graça. Esse alimento que a alma recebe e tem que ser contínuo é a correspondência. Então ele fala que a graça é a vida da alma, assim como o corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Assim como, né, é aquilo que ele falou, né? O corpo está vivo por causa da alma e a alma está viva por causa da graça. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, não basta só ter a alma. Ele precisa de alimento para nutrir e crescer devido à estatura. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. Para chegar a alma precisa também, assim como o corpo chega na devida estatura, a alma também. E assim ela é conduzida ao céu. E qual é esse alimento? É a correspondência. A gente vê isso claramente porque, assim, é isso que ele está falando, né? A graça precisa ser alimentada. Porque, por exemplo, um bebê lá nasce. O ser humano é criado lá, né? Acontece a concepção, o bebê nasce e aí recebe ali o batismo. Ele está recebendo a vida divina ali, a graça, na alma dele. A criança, quando é batizado. Só que não basta ter só o batismo. Tem que ser alimentado, tem que ter a correspondência à graça para a alma chegar à devida estatura.
Quando a gente é batizado, recebe a graça. Recebe a graça. Mas se uma pessoa é batizada e ela não corresponde a essa graça, morre. Ela morre. Essa vida divina que ela recebe no batismo é abortada, é morta. E a alma fica morta. Então não basta ter só receber a graça. Se bastasse, todo mundo, né, que recebeu o batismo era santo. E tinha a alma resplandecente e que chegou na devida estatura e ia para o céu. Não, não é só receber a graça, receber a vida divina. Tanto que a gente vê, a gente recebe a vida divina, muitos recebem a vida divina ali, a graça no batismo, e depois começa, e se não corresponde, se não alimenta essa vida divina, a pessoa vive no pecado. E tem gente que hoje está aí fazendo uma declaração pública que não quer mais, que não queria ter sido batizado, que renunciando ao batismo. Então, não, tem que corresponder. Tem que corresponder. E aí, e essa correspondência é constante. Não é só assim, chega um momento, aí eu paro. Não, tem que ser constante, porque igual o nosso corpo, a gente alimenta todo dia. Mesmo depois que você cresce, você continua sendo alimentado, né? Então, a mesma coisa é a graça. E esse alimento é a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu. Chega na devida estatura e a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. A alma corresponde à graça. É você viver de acordo com o que Deus fala, de acordo com a vontade de Deus. A alma viver em correspondência à graça, viver alimentando essa vida divina, é vivendo da palavra de Deus, vivendo do que Deus fala, vivendo da vontade dele, satisfazendo o que ele quer, correspondendo ao que ele pede, ao que ele te inspira, né? E aí, é, corresponder à graça, corresponder a Deus. Ele fala o que é a graça? Sou eu mesmo. Ele fala, tem um trecho que ele fala, o que é corresponder, o que é a graça? A Luísa fala, eu acho que eu perdi a graça. E ele falou, como você perdeu a graça? Tola, eu não estou aqui. E o que é a graça? Sou eu mesmo. O que é a graça, senão que é eu mesmo? Eu corresponder à graça é corresponder a Deus, né? Ao que Deus quer, ao que Ele te pede, ao que Ele quer, à vontade dEle. Corresponder a Ele, amar Ele. Receber dele tudo e doar de volta e viver para ele. Ele te dá a vida dele, né? Ele te dá a vida dele e você dá a sua vida para ele, correspondendo. Ele te dá a vida divina. Ele coloca a vida dele na nossa alma. Ele coloca a vida divina na nossa alma. Infunde a vida divina. Aí a gente vive para ele. Ele doa a vida dele para gente, para as almas. E aí a correspondência é da sua vida também. E viver essa vida que ele te deu para ele, para os propósitos dele, para o plano dele, para o que ele quer, né? É corresponder plenamente, viver para ele. Assim, depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. Como que a alma entra no reino da graça e vive na graça, e vive nessa graça, e vive nessa correspondência? Como entrar nessa vida, viver na graça de Deus? A humildade. A alma olhando sempre para seu nada e descobrindo que não é senão pó, vento, toda a sua confiança a porá na graça, porá em Deus. A humildade faz você pensar, eu não sou nada, eu recebo tudo de Deus. E eu recorro sempre a Ele, eu confio sempre nele. Por mim mesma eu não sei nada, não sou nada, não consigo fazer nada. Eu não sei amar, eu pego o amor dele. Eu não sei nada. Então eu vivo para Ele, dele, nele, recebendo tudo dele, totalmente dependente dele, confiando nele. É a humildade. A alma vendo que não é nada, põe a confiança toda na graça, tanto que a fará dona. E a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. A graça toma o domínio, Deus toma o domínio da sua alma. A graça toma o domínio. Tudo depende de Deus. Você sempre recorre a Deus para entender tudo, para pensar. Você não quer mais pensar com a sua própria razão. Você perde a razão humana, você só depende de Deus até para pensar.
O que ele tipo assim, essa parte que é muito incrível, né? Tomando o domínio da alma, toma o domínio da alma. Então, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus é Deus é que Deus tipo assim, se você quer saber, por exemplo, ai meu Deus, deixa eu entender, deixa eu falar o que eu entendi. A graça toma o domínio da alma. Então, para tudo você busca em Deus, tudo. Tudo você busca em Deus. Tudo, tudo. A, a, tudo você busca em Deus. A fonte de tudo é Deus. Tudo você busca em Deus. Por exemplo, se você quer saber, ai meu Deus, se você tudo você busca em Deus. A razão de tudo, a resposta para tudo, o motivo de tudo, a motivação para fazer tudo, você busca nele, sempre olhando para ele. Tipo assim, ó, o que te faz levantar da cama é ele, o que te faz trabalhar é ele, o que te faz pensar é ele, e você quer pensar o que ele pensa. Por exemplo, você quer saber se você pensa sobre a criação. Você não busca as respostas sobre a criação no cientista, por exemplo. Sabe assim, você não busca as respostas sobre a criação na ciência puramente, mas em Deus. Claro que ele revela muitas coisas que os cientistas têm sobre a criação, são é que Deus revelou para eles, né? Apesar de às vezes eles nem buscar Deus, mas Deus que trouxe essa informação, trouxe essa luz, mas você busca em Deus a resposta. O significado das coisas, tudo em Deus. O significado das coisas é tudo em Deus. Ele tem um domínio sobre você. Você não fica com a opinião dos homens, mas com a opinião de Deus. Você não fica com o conhecimento dos homens, com a razão humana, mas você fica com Deus. O que Deus pensa sobre tudo é o que você acredita, é o que você vive, é o que você faz, é o que você segue. Você não segue os homens, você não segue a, a inteligência humana, a razão humana, o modo humano de pensar. Tudo é Deus, tudo vem de Deus. Ele tem um domínio sobre tudo. Sobre as decisões da sua vida, se você vai, até sobre as decisões mais pessoais, assim, você busca sempre o que ele quer. Ele tem um domínio. Ah, por exemplo, se você vai sair ou não para ir na padaria. tipo isso. Ele tem o domínio sobre tudo. Se você vai ou não na padaria. Se você vai ou não no mercado. Coisa, assim, eu tô falando uma coisa bem assim, bem básica mesmo para entender, que é o domínio sobre tudo. Ele tem um domínio sobre tudo. Né? A graça toma o domínio sobre tudo. Você não quer fazer nada sem Deus, sem ser para Ele, sem ter os propósitos nele, sem ter o motivo nele. Aí fala aqui, o que será da alma? O que será a alma sem a graça? Parecia como um corpo cheio de verme. Então, é a mesma coisa. O corpo sem a alma, vai lá no cemitério para você ver um corpo. Ou uma pessoa que morreu e foi encontrada depois de muito tempo. Meu primo mesmo que faleceu, que se matou, ele, ele, ele foi encontrado depois de uns 3 dias. Ele estava fedido. Não deu nem para abrir. Colocaram ele no caixão. Não deu para abrir o caixão. Não deu para ver ele. Não deu para velar ele direito. Porque ele estava em decomposição já. O corpo estava em decomposição. Por causa que demorou muito para achar. Porque ele sumiu lá no meio do mato. Então, quando um corpo é encontrado depois de muito tempo, é cheio de bicho. Se você abrir lá os corpos lá do cemitério, é cheio de bicho. Claro que tem uns que tem muito tempo, já se decompôs, virou pó. Mas fica lá os ossos, fica algumas coisas. Mas o corpo, sem a alma, fica cheio de bicho, de verme, de larva. Daqueles bichos que dá lá no lixo. Sabe aqueles bichos que dá lá no lixo? A gente tem que falar real para a gente entender o que, que é a alma em pecado. É pior do que o corpo em decomposição. O corpo em decomposição, ele enche de bicho. Sai bicho da gente, de dentro da gente tem bicho. Tem verme. Porque quando a alma sai do corpo, os vermes que tem dentro da gente mesmo começam a se multiplicar. Porque quando o corpo está vivo, o sangue está correndo, o coração está batendo, o cérebro, tudo funcionando, tudo aqui ativo, a circulação sanguínea, as bactérias boas, ali tem um equilíbrio no corpo. Mas quando a alma sai, que o corpo morre, entra tudo em desequilíbrio. E aí não tem mais o sangue correndo, o sangue para de correr e acaba o sangue ali.
Começa os bichos que tem dentro da gente mesmo começa a florescer assim, ó, e vira tudo um bicho. É horrível o corpo em decomposição dá horror de ver. E o cheiro é terrível, é podre. Podre, podre, podre. A alma sem a graça, a alma morta sem a graça, é pior. A situação é pior. É um demônio. É terrível, é terrível. Dá horror para Deus. Dá horror à vista de Deus. A alma sem a graça, em pecado. Porque a vida fica sem vida. Terrível. Desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso, que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Meu Deus, a alma morre, gente. O desânimo faz morrer. Faz você parar de buscar Deus. E você vive depois você vai pro pecado. É isso que ele está falando. A árvore cai por terra. Morreu, a árvore que caiu por terra está morta. A alma fica doente e morre. E o que é a alma morta? Ele não falou agora a alma sem a graça? Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desalento. Se você desanima, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não consigo corresponder à graça, eu não consigo corresponder a Deus, eu não consigo viver na divina vontade. Porque apareceu um defeito meu, Jesus vem me corrigir de alguma coisa, aí a pessoa fica desanimada. Eu não consigo mesmo corresponder. Aí você desiste de lutar. Você desiste de lutar. Você para de comer. É igual uma pessoa que está doente, vai nela, para de comer. Ela se entrega à doença. Uma pessoa que está em estado, uma pessoa que está com câncer, por exemplo, câncer já no estado avançado, ela desanima tanto, ela desiste de viver e para de comer, e para de se alimentar e se entrega à doença e morre. A alma é a mesma coisa. Se você desanima, você para de se alimentar, você para de corresponder. Não consigo corresponder mesmo. E aí você para, desiste, desanima e já se entrega. Eu não consigo ser santa mesmo, não consigo a santidade. Aí você vai viver no pecado, porque você não consegue viver na santidade. Você desanima do caminho da santidade e vai para o outro. Qual é o outro caminho? É o do pecado. É o da mornidão. É muito, muito sério isso aqui, né? Penetra até no fundo. Desanima. Se você desanima, eu não consigo fazer o tema todo dia mesmo, então vou parar de fazer. Chega uma hora que você para. Eu não consigo participar da live mesmo, eu não. Sempre aparece alguma coisa, sempre tem alguma coisa para me tirar, então hoje você falta, amanhã você falta, aí depois desanima de vez e para de ir de vez, nunca mais aparece. Eu não consigo mesmo corresponder, aí vai dando um desânimo, eu não consegui hoje, amanhã eu não consegui, aí vai deixando. Eu não fiz a meditação hoje eu não vou fazer, não sei o que, não fiz hoje, aí amanhã eu não faço. Aí quando você vê, você já não tá fazendo mais nenhum dia, você parou, morreu. Morreu aquele bem, morreu aquela obra, morreu aquela vida que era todo dia, morre. Porque você desanima, você desanima. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma. E me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Você vai desanimando, aí você vai se sentindo culpada e você não tem coragem de falar nem com Deus, do seu coração. Porque vai te infundindo assim uma culpa. É muito ruim. Então a gente ser inconstante assim, não ficar paralisado, né, desanimado. Minha mente estava ocupada pensando em que para mim era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele, suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. Nossa, é terrível isso aqui. Tudo para mim terminou. Não tem mais graça, não tem mais luz, não tem mais. Jesus não parou de falar comigo.
Acabou tudo. Acabou tudo. Então, se falar assim, minha filha, acabou tudo, acaba mesmo, porque você não vai mais buscar ele. Se você falar isso, acaba mesmo, porque aí você não vai buscar ele. Você não vai a continuar o caminho. Você desanima. Aí ele falou: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem adquirir, nem comerciar, nem embelezar-se mais, nem em pôr remédio aos seus males? Ó, a alma não pensa mais em pôr remédio aos seus males? Se você vê um defeito, por exemplo, que precisa ser purificado, e você desanima e fica desconfiando, você não vai procurar buscar a purificação disso que Jesus está te mostrando, que ele mostrou que você ainda precisa desapegar de alguma coisa, precisa melhorar em alguma coisa. Se você fica na desconfiança, você não vai buscar isso, você desanima. Ah, eu não consigo mesmo, eu tenho esse defeito, eu vou morrer com esse defeito. Tipo assim, você fala isso. A síndrome lá de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não adianta, pra mim não adianta. Não adianta pra mim, não adianta. Então acabou. Eu vou morrer assim. Pra mim não tem jeito. E morre assim. E você para de lutar. Não pense em outra coisa senão que ela tu terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança ponha todas as virtudes em perigo de expirar, morrer. Põe em perigo tudo, gente. Se a gente desanima e desconfia, põe tudo em perigo. Morre tudo. Meu Pai do céu, muito sério. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como o corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda sua confiança porá na graça. Tanto que fará dona e a graça tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista. Não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livre-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Então é muito sério, né? Correspondência é tudo para se viver com Deus, né? A pessoa que não corresponde a Deus, né? Ela não é que Deus não, igual ele fala que a graça é como solta para todo mundo, mas nem todo mundo gosta dos efeitos desse sol, né? Depende da correspondência de cada pessoa. Então, assim, Deus se revela a todos, né? Deus, ele tá na vida de todos, ele dá os seus sinais. Ele deixa a sua palavra, ele deixa ele fala de várias formas. Entende? Mas depende da pessoa. Se a pessoa não tiver humildade, se ela falar eu não preciso, e se achar alguma coisa, é como essa pessoa que não tem humildade, né? E obstinada no pecado dela. Ah, eu e minhas opiniões são mais importantes. Eu tenho minha forma de pensar e não concordo com a palavra de Deus, não concordo com o que Deus está falando. É como essa pessoa que está se enchendo desse verme pestilento, né? Tá cheia de podridão, talvez à vista humana não parece, né? Às vezes ela nem parece, mas dá horror a Deus.
essa pessoa dá horror a Deus, né? Então, se ela fosse se ver, ela ia ver a alma dela tá desnutrida, a alma dela tá míngua, porque não é alimentada com o alimento que Deus deixou, né? Porque essa pessoa não tem humildade, ela se acha alguma coisa, acha que não precisa de Deus, não precisa das leis, da palavra de Deus. É terrível, tá? Então, a graça é a vida da alma, porque é a vida que Jesus nos deu, com seus méritos, com seu sangue. Então, é a vida da alma, né? Senão a alma é morta, entende? A alma que não busca a graça de Deus, que não está na graça de Deus, é uma alma morta, tá? Só tem vida através de Jesus. Se não for por Jesus, não tem, né? A vida é a que Ele nos dá, que Ele nos conquistou. Então, é muito sério, né? Às vezes a pessoa acha que não precisa de Deus, né? Mas do mesmo modo que o corpo dela não fica de pé, se ela não se alimentar do alimento, porque precisa dos nutrientes ali para ter a vida do corpo, né? Do mesmo modo que a pessoa tem que fazer uma manutenção, tem que ter que cuidar da saúde, tem que ir no médico. Imagina então na alma, que você não tem que buscar o médico que é Jesus. Imagina então a sua alma é super necessitada. E é um alimento diário, porque não é de vez em quando, não. É diário. Se você não caminhar constantemente, obedecendo, seguindo a Deus, já era. É um alimento diário para manter-se, né, vivo, né? Então é muito sério isso. É muito sério. Então, aí ele vai falar aqui. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para conduzi-la, né, à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Porque tem a graça, né, que Jesus deixou, mas a pessoa tem que corresponder. Ela tem que, é todos os dias, é constantemente, entendeu? Não ai, que o movimento que é só Deus. Tem que ter a disposição da pessoa, ela tem que buscar a Deus. Deus não é obrigado a encher ela da graça e ela ficar de braço cruzado lá, não. Ela precisa corresponder, ela tem que ter humildade. Aí quando ele fala aqui, ó, qual é o passaporte para entrar no reino da graça? A humildade, porque a pessoa na humildade, ela vai reconhecer, ela vai olhar para ela mesma, né, como foi falado da mortificação, para a própria alma dela e perceber o nada que ela é, né, perceber que ela precisa de Deus, que ela é um nada, que por ela mesma ela só faz burrada na vida, né, que ela é uma pessoa totalmente necessitada de Deus, que ela por ela mesma só o pó, né? Então a humildade que ela tem que reconhecer que ela precisa, que ela é um nada, que sem Deus ela não pode nada, né? Reconhecer tudo o que ele fez, reconhecer o amor dele, que se deixa encontrar, que se deu, né? E ela reconhecer que ela necessita, que ela não pode ser soberba de achar que ela pode andar sem Deus, que ela não consegue fazer nenhum bem se não for Deus, que se não for Deus nela. Então é muito sério. Ela tem que ter humildade para receber, aceitar e se abrir realmente ao plano de Deus, ao projeto de Deus. É muito importante isso. Então, porque se ela não for humilde, se ela for soberba, ela vai achar que ela não precisa. Ela vai achar que os pensamentos dela, que a razão dela, o racionalismo dela, os próprios pensamentos dela, que o jeito de pensar dela já é muito evoluído, já é maravilhoso, e que vai questionar a fé, vai falar que a fé é uma coisa que foi colocada desde os nossos pais, uma imposição, e vai começar a achar, né, as teorias que ela levantar ali vai ser tudo para ela. Então, essa pessoa está com a alma morta. É muito sério, entendeu? Agora, a humildade, você vai reconhecer quem sou eu e quem é Deus, né? A humildade, você vai olhar para si mesmo, né? E vai ver o nada, a miséria que você é, né? E reconhecer que você precisa de Deus, eu preciso da graça de Deus, sem a graça de Deus eu não posso nada. Então, a pessoa vai reconhecer, né? Então, é muito importante isso, né? Aí fala. A alma olhando para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, e toda a sua confiança porá na graça, ou seja, ela tira de si mesma a segurança, eu não posso confiar em mim mesma. Quem sou eu, né? Então ela vai pôr em Deus, ó, só importa o que Deus faz, o que Deus fala, né? Então ela começa a assumir o que Deus faz. E muitas pessoas não têm humildade, tá? A verdadeira humildade, porque aqui tá falando que você põe a sua confiança em Deus, em tudo que ele fez. E às vezes a pessoa não põe, né? Porque às vezes a pessoa fica sempre olhando o pó que ela é e fica com medo. Será que eu vou ser salva? Será que realmente Jesus me salvou? Ela não assume de verdade
ela não toma posse, né, nem na redenção. Jesus fala que nem na redenção, porque aqui está falando da graça, né? Ele está falando da redenção. Às vezes nem na redenção a pessoa se aproxima com verdadeira humildade, porque ela fica sempre segura, desconfiando, né, de que será que eu serei salva mesmo? Ela está sempre na corda bamba, né? Então, assim, ela não toma posse de tudo o que Jesus fez, né? De verdade, assim, sabe? Da vida dele totalmente, né? Ela é muito sério isso, né? Então, ela tem que tomar posse, ela tem que ter humildade de receber, né? De se abrir, né? E de reconhecer que precisa, que ela não pode ela caminhar pelas próprias pernas, não. E a correspondência é quando a pessoa começa, então, a obedecer a Deus, né? Ela aceita, ela reconhece, ela para ouvir, né, o que ele tem para dizer, ela reconhece que precisa, ela busca, ela tem aquele passo, né, dá aquele passo em direção a Deus, mas aí ao mesmo tempo ela tem um caminho de correspondência que é ela ir obedecendo, ouvindo o que Deus tem para dizer e obedecer. E desconfiança, né? Encontrado-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã, apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida e, se não se lhe põe um remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduziu até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Olha que é isso, gente. Assim acontece a alma que se embebe desse humor infeccioso do desalento. Gente, não é brincadeira, né? Se a pessoa deixar levar pelos desânimos, pelos sentimentos dela, porque ela pode até senti-lo, né? Ele não tá dizendo, mas ela tem que regar com o contrário. Ou seja, o que ela vai responder não pode ser de acordo com o que ela tá sentindo. Ela não pode deixar que aquele humor é que defina ela, né? Naquele dia, às vezes ela levanta desanimada. Mas se ela se deixa mover por sentimentos, a pessoa pensa assim, ah, mas é só hoje. Não, não é só hoje. Hoje eu não tô para nada. Ah, amanhã eu medito o tema, não tô muito bem. A pessoa acredita que não vai fazer nem cosquinha, que é uma coisa de nada. Mas sabe o que que isso vai causando? Um esfriamento na pessoa tão grande. E sabe o que que significa ir até o fundo da raiz? E murchar totalmente? Aquilo ali impregna tanto na pessoa que quando pensa que não vai ser só um dia. Vai ser um dia, vai ser 2 dias, vai ser 3 dias, vai ser 4 dias, vai ser 5, e assim por diante, que a pessoa começa a sentir uma indiferença. Porque quando você tira a raiz de uma coisa, assim, sabe, aquilo, eu entendo assim, que a pessoa chega num grau de indiferença que ela não tem mais, não sente mais nada, ela nem se importa. Ela não, ela, é como se fosse assim, ela não, nem consegue mais se levantar, né? Ela chega num grau assim de que ela fica assim totalmente insensível a Deus, uma insensibilidade espiritual gigante, e a pessoa não consegue sair daquilo. Aí ela fica atolada mesmo nos problemas da vida dela humana, fica lá. Aquilo ali vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Gente, isso é perigosíssimo. A gente não pode confiar em nós mesmos. Ah, é só um dia, não tem nada a ver. Ah, ou então, como foi falar na live, né? Aquela segurança, né? Ah, eu já tô tanto tempo na divina vontade, já sei tanta coisa, já tô dominando, né? Não tem perigo, não. Isso acontecer comigo, não. Vai nessa. A gente tem que se calar constantemente. Você pode sentir as coisas, às vezes você sente sentimento, mas você não fica ali regando aquilo. Você não fica dando audiência para aquilo ali, não, sabe? Aumentando aquilo, não, deixando aquilo se estender ali, tomar conta. Que aquilo ali é a coisa mais importante, né? Que você fica ali naquele humor, sentindo aquele humor e fica ali refletindo sobre aquele humor estranho, fica ali com a sua cabeça ali. Não, você rega com o contrário. Você se move por Deus, sabe? Você faz o contrário. O seu sentimento te joga para um lado, você não vai onde ele está te levando. Porque você move mesmo pela inteligência, pelo conhecimento, não. Eu vou pra live, não interessa se eu sei o que eu vou falar, o que eu não vou falar, se eu tô desanimada hoje, se eu não tô. Se eu tô com sono, se eu não tô com sono.
E você vai, Deus te restaura as forças. Mas se você se entrega, aquilo te domina. E você acha que não, quando você pensar que não, você já tá arrumando tanta desculpa, você já tá tão assim, enrolado, com tanto de tema acumulado, uma bagunça, que aí você não aguenta, aí que você desanima mesmo. Ai, meu Deus, eu tô perdida. Porque eu fiquei deixando, e aquilo ali virou um bololô. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tomar muito cuidado com isso aqui, né? Lembrei da figueira. Jesus tá me lembrando da figueira que secou, né? Já pensou? Tem que te cortar? Tá seca aí no grupo, vão cortar a figueira. Não produz fruto. A infecção, né, do humor dela, né, dos sentimentos dela, dos problemas dela, tomou tanta conta, ela deu tanta audiência para isso, porque é você mesmo que vai dando audiência para isso. Tomou tão conta, invadiu tanta árvore que ela não produz fruto nenhum, ela não tá servindo para meus propósitos e até um desrespeito ela aqui, né? Diante de tanta graça que eu tô mandando. Aí ele tem que ir lá e cortar a figueira, né? Olha só. Porque ela tá seca. Porque deixou aquilo introduzir até a raiz, né? É muito sério, né? Secou. A pessoa seca, seca e depois sai, né? Depois sai. Acaba, isso eu já vi acontecer muito. Não é brincadeira isso que ele tá falando aqui não, né? Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada. Tá? Ela não presta muita atenção no que Jesus fala, né? Ela ainda fica ali. Ela penetra muito nos sentimentos dela, né? Toda encolhida. Você vê que ela fala tanto bem dos sentimentos dela, né? Ela tá prestando tanta atenção em tudo que tá acontecendo dentro dela. E a palavra de Jesus ali, correndo, né? Pra você ver, apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim. Você pode ainda ouvir a palavra de Deus e continuar sentindo alguma coisa, não importa. Quem disse que ele tem que primeiro vir tirar tudo isso de você e fazer algo para você se mover? Se Jesus não vir e não tirar isso de mim, eu não me movo. Ele não tem que fazer sua vontade. É aquilo, né, da pessoa achar que a divina vontade é pra servir ela, né? Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada, pensando que para mim era inútil esperar. Olha pra você ver. Como antes, as contínuas visitas dele, suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. E ele quase me repreendeu. Claro, gente do céu, olha que perigo. Olha que se a pessoa ficar remoendo a mente dela, que a vontade humana dela vai falar. É inútil ficar aqui no grupo da Divina Vontade, não tô vendo mudança nenhuma. Aí eu não falo igual fulano de tal, eu tô falando aqui, mas parece que o que eu falo não tem graça, não é importante, parece que é inútil, não vejo mudança nenhuma. Porque ela tá querendo alguma coisa, ela quer a Divina Vontade esperando ela ganhar alguma coisa, tem alguma expectativa de estar na Divina Vontade de ser alguma coisa. E fica vendo a vida do outro, o que o outro fala, a meditação do outro, e ela se baseia no outro de um jeito assim, sabe? Ela tem expectativas, né, de melhora para a vida dela, de melhora disso, daquilo. Ela não muda nada na minha casa, tá uma confusão. Ai, não sei o quê, não muda isso, não muda aquilo. Eu ainda continuo sentindo tal coisa, eu tô meio deprimida, não muda esse sentimento. E não sei o quê, ou essa pessoa na minha família, na minha vida não muda. E não sei o quê, e no meu trabalho não muda nada, não sei o quê, sabe? A pessoa fica ali, sabe? Aí ela começa a concluir que não é para mim a divina vontade, não. Não é para mim. Olha que perigo. Por isso que ele falou que o humor é infeccioso, que destrói, porque a pessoa chega nesses pensamentos, né? E ele repreendeu ela. O que você está fazendo? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa uma moribunda? Que é o que ele falou do humor infeccioso. A pessoa vai ficando moribunda, né? A alma está doente, né? Por causa da desconfiança. Porque se você olhar para você mesmo, você vai ficar desanimado com você mesmo. Você não tem que olhar para si mesmo e esperar nada de si. Tem que olhar para Deus. Você não tem que olhar para você. Porque aí você vai ficar olhando para você mesmo e vai querer alguma coisa. Eu não tô me vendo bonita, eu tô caminhando na divina vontade, não acho que eu falo bonito, não acho que minhas partilhas alguém ouve, alguém dá valor, e não sei o quê. Você tá fazendo para Deus ou você tá fazendo para alguém? Você tem expectativa de alguém falar seu nome? Porque isso aí não presta, isso aí não tem importância, sinceramente. Mas seu nome não é você que importa. Então, você não sabe que a desconfiança deixa uma doente, moribunda?
E pensando que deve morrer, não pense em mais nada, nem adquirir, nem comerciar. Então você fica. Aí ali tá acontecendo a graça, né? Daquele dia, o tema, as palavras de Jesus, ele tá falando, as luzes, e você tá lá, sofrendo em você mesmo. E o dia tá passando, e você tá lá. Você não pensa em mais nada, entendeu? Você não vai fazer mais nada. Se você olhar pra si mesmo, você vai paralisar. Nem adquirir, nem comerciar. Nem embelezar-se mais. Nem pôr remédio aos seus males. Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou. Então, essa é a conclusão que a sua vontade humana chega. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança põe a todas as virtudes em perigo de expirar. Tudo que Jesus já fez, né? Parece assim, que aquilo que você já caminhou, né? Parece que perde todo o valor, porque você joga tudo fora. Se você olhar para si mesmo, você joga tudo fora. Tudo que Jesus já fez na sua vida, você chuta como se não fosse nada. Você se opõe a Deus de uma forma que você não tem ideia. Cuidado, cuidado. Não faça isso, não podemos fazer isso, tá? Isso é falta de confiança, tá? Em Deus, né? A desconfiança. É falta de correspondência a Deus, porque a pessoa quando tá assim, ela não busca corresponder a Deus e obedecer a ordem que a divina vontade está trazendo naquele dia para ela, entendeu? Porque ela fica parada, paralisada nela mesma, estagnada, tá? E aí há um monte de atos que ficam sem dar vida, né? Naquele dia, né? Que ficam deixados para trás. Tanto de atos que a pessoa podia estar fazendo, né? E ela vai perdendo aquilo, ela vai jogando aquilo fora, porque quando ela tá olhando para si mesma, para, né? Não é o ato que Deus está querendo dela, aquilo ali é o humano dela que está reinando, tá? Então não pode. Não deixa, não, isso acontecer. Não fica pensando assim, ah, mas Jesus perdoa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ah, mas não tem problema, eu posso deixar isso para depois. Não vai ser a mesma coisa, sabe? Porque aí é você que está definindo a sua hora, o seu tempo, é o seu humano que está dizendo para Deus. É o seu humano que está se programando, é o seu humano que está reinando. É o seu humano que está se movendo. Aí não tem luz, aí realmente não tem nada, né? Não vem com a graça de Deus, né? Com a iluminação dele, né? Porque não tá ali, né? Porque ali é o seu humano, você fez do seu jeito humano. Aí não produz os frutos, né? É o seu humano que está reinando quando você põe esses obstáculos para Deus. É o seu humano, que é a sua vontade humana que está falando. Muito sério, né?